Pode sentar, sentem. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa ali? Com essa claridade aqui? Tá difícil, né? Pois é. Só um pouquinho. Isso aqui está parecendo aquelas obras da Igreja Católica, né? 500 mil anos para acabar, né? Igreja da Sé, né? Pois é. Mas aqui eu não quero isso não. Viu? Se não for para acabar essa semana, eu contrato uma pessoa e pago. Né? Porque às vezes a pessoa faz com amor, com boa vontade, né? É para Deus, claro. Mas não é porque está fazendo por amor, por boa vontade, que faz no dia que quer e no tempo que quer. Olha o tempo que está aberto. Essa noite choveu. Essa madrugada. Eu creio que nós temos que ter prioridade para as coisas de Deus, viu? Eu dou prioridade para Deus sempre. Então, eu gosto que as pessoas também deem prioridade para Deus, né? E nem sempre isso acontece. Então, vamos lá. Oh Senhor, Tu és fiel, Senhor. oh aleluias. O homem pode permanecer infiel, mas Deus é sempre fiel. Eu sei que Tu Oh, eu sei que Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que todas as minhas necessidades hão de ser supridas. Oh, em glória, Em glória, pois Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém? Pode glorificar Deus com palmas. Então, meus irmãos, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Vamos à Bíblia Sagrada, que é a nossa única e exclusiva regra de fé, nós não temos outra. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante. E esse é o segundo culto que o pastor faz sobre o tema a ressurreição de Cristo. Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. E o apóstolo São Paulo diz à igreja: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito de Deus fale ao nosso espírito nesta manhã. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive,
Nós já te louvamos, nós já te adoramos, já nos regozijamos na adoração ao teu nome, já preparamos a boa terra do coração para que o teu Espírito venha semear a boa semente que é a tua palavra. E quando a boa semente cai na boa terra, no coração daqueles que o Senhor predestinou para a salvação, daqueles cujos nomes o Senhor mesmo escreveu no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, então a semente, ela frutifica a 100 por 1. E é o que nós queremos, Senhor, que aconteça nesta manhã. Queremos aprender de Ti, queremos crescer um degrauzinho a mais no conhecimento de Jesus. Então fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos. Usa-me como instrumento da tua vontade, usa-me como pastor que o Senhor mesmo vocacionou, que o Senhor mesmo instituiu sobre esse ministério para pastorear o teu povo, as tuas ovelhas. Dá-me, Senhor, a sabedoria para que eu saiba explanar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E que tudo que seja falado aqui nesta manhã, tudo que seja proclamado deste altar, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e que seja para o amadurecimento espiritual dos teus santos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, você lembra que eu falei aqui no culto de quarta-feira à noite que quase não se fala hoje sobre o tema da ressurreição de Cristo? Não se prega sobre isso, não se ensina sobre isso nos seminários, não se escreve sobre isso. Se você procurar na literatura dita evangélica, você vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar livros escritos sobre 12 passos para obter a salvação, como se a salvação dependesse do homem. Ela depende única e exclusivamente de Deus. Você vai encontrar muita gente escrevendo sobre prosperidade, sobre muita coisa, sobre o diabo, sobre o inferno, mas quase não se fala sobre esse tema aqui. Quando esse tema da ressurreição de Jesus é a razão de ser do cristianismo, porque se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado física e literalmente, como a Bíblia diz, como os profetas do Antigo Testamento profetizaram e como ele mesmo ensinou, o que restaria do cristianismo? Não haveria cristianismo? Não haveria a igreja de Jesus? Então, eu disse aqui na quarta-feira à noite que a ressurreição de Jesus, ela pôs um fim a um sistema que era muito temido por todas as pessoas, um sistema que até aquele momento era considerado invencível, que era o sistema da morte. Porque desde o momento que Adão pecou lá no Jardim do Éden, a rotina de todos os seres humanos sempre foi uma só: nascer, crescer e morrer. Sempre foi essa. A dura realidade que nenhum ser humano jamais conseguiu escapar foi esta aqui, ó. Todos, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde encontram a morte. Todos, absolutamente todos. Então, uma coisa que sempre esteve muito clara na mente do ser humano é que tudo nesse mundo pode ser vencido. Tudo, menos a morte. Por isso, eu disse quarta-feira à noite que para a maioria das pessoas lá fora no mundo, aquelas que não têm conhecimento de Deus, aquelas que não têm os seus olhos iluminados, para elas a morte é o fim de todas as esperanças. Por isso que as pessoas dizem assim: enquanto há vida, há esperança, porque elas acham que morreu, acabou as esperanças, como se tudo findasse com a morte. Na realidade, para nós cristãos, a morte não é o fim, a morte é o começo. A morte é o início de tudo, na verdade, né? Então sempre foi assim: quando a morte chega, é o fim, né? Só que a ressurreição de Jesus mudou tudo isto. Deixa eu fazer um breve retrospecto do que nós vimos aqui na quarta-feira. Abra, por favor, a sua Bíblia
no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 50 em diante, que diz assim: E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você vê, interessante, né? Pegaram o corpo de Jesus, porque você sabe que depois de tanto sofrimento, o corpo de Jesus Cristo, que estava terrivelmente maltratado pelo chicote dos soldados romanos, o corpo de Jesus, que estava tremendamente combalido, sabe, pelo esforço sobre-humano que ele fez para carregar a cruz, o corpo que estava completamente combalido pelo suplício terrível que foi a crucificação. Então o corpo do Senhor foi vencido pela morte. A morte de repente vem até Jesus e o domina completamente. E naquele momento parece que a morte o havia vencido. O corpo de Jesus, pedido por José de Arimateia a Pilatos, é retirado da cruz, é colocado dentro de um túmulo vazio, e quando ele é posto ali, na escuridão e na frieza do túmulo de José de Arimateia, olha, irmãos, naquele momento, quando colocaram a pedra e fecharam o túmulo, era como se o último sinal de vida houvesse desaparecido. E naquele instante, a morte já começava a trabalhar para eliminar definitivamente qualquer resquício da vida. Naquele momento, o corpo, a carne, já entrava no seu processo de decomposição. Você sabe que quando a pessoa morre, olha, poucas horas depois já começa a se decompor. Por isso que o sepultamento tem que ser feito rápido, porque começa a exalar mau cheiro, começa a apodrecer. A mesma coisa aconteceu com o corpo de Jesus. Só que de repente, o poder sobrenatural de Deus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que faz vir à existência as coisas que não existem, esse poder sobrenatural do Senhor entra em ação e aquele processo de decomposição começa a se inverter. Ao invés de apodrecer, o corpo de Jesus começa a se recompor. Começa a se recompor. Então, o poder invencível da morte começa a ceder naquele instante. A morte, meus irmãos, começou a ficar impotente diante do poder do Deus da vida. A morte ficou impotente diante do poder do Deus da vida. Diga graças a Deus. Aqui no capítulo 24 de Lucas, a sequência diz assim, no versículo 1: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões, dois anjos, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro
e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Você vê? Então tudo aconteceu como ele mesmo havia previsto. Tudo aconteceu como o próprio Jesus havia previsto, como os profetas do Antigo Testamento haviam previsto, como as Escrituras haviam profetizado. Você vê que, abra em Mateus, por favor. Mateus 16, versículo 21. Olha como ele ensinava aos discípulos isso. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Você está vendo como Jesus ensinava isso? No livro de Marcos, vamos um pouco adiante, capítulo 9, versículo 30 em diante. Ele diz: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e o matarão, mas depois de 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Agora pasmem, o versículo 32 diz: eles contudo não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo, eles não entendiam o sentido da ressurreição. Agora veja, esses discípulos não compreendiam o que seria a ressurreição, mas toda a cúpula religiosa de Jerusalém compreendia. E não só compreendia, como eles temiam muito a verdade da ressurreição. Tanto temiam que foram a Pilatos e fizeram um pedido especial a Pilatos quando Jesus morreu na cruz. Isso está aqui em Mateus. Olha como eles temiam essa verdade. Mateus capítulo 27, versículo 62 em diante. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, olha só como é que tratava Jesus, hein? Aquele embusteiro, aquele mentiroso, né? Enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disseram-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então eles tinham muito medo dessa verdade. Eles disseram: ora, Pilatos, aquele embusteiro, enquanto ele estava vivo, ele anunciava que ele ia ressuscitar o terceiro dia, que ele ia ser morto, mas que ele ia vencer a morte. Então, para que não aconteça desses discípulos virem, roubarem o corpo e espalharem em Jerusalém o boato de que ele ressuscitou, dê-lhe uma escolta, para que guarde o sepulcro, para que não seja possível que isso suceda. E colocaram lá uma guarda. Uma escolta era formada por 16 soldados, muito bem armados, guardando o sepulcro. E além da escolta, ainda havia um outro empecilho. Eu disse aqui na quarta-feira que naquela época os túmulos, via de regra, né, quando a pessoa tinha condições, como era o caso de Arimateia, era feito encravado numa rocha. Então se cavava dentro da rocha, se preparava o lugar do sepulcro, e quando sepultava, se colocava uma pedra para fechar a entrada do sepulcro, que normalmente tinha aproximadamente 1,5 metro de altura. Eu estive lá, eu vi o túmulo onde Jesus foi sepultado, nos jardins da casa de Arimateia, bem ao lado do Monte Calvário. E a pedra que guardava o sepulcro pesava, irmãos, aproximadamente 2 toneladas. Então não tinha como aqueles simples discípulos enfrentarem uma escolta de 16 soldados romanos fortemente armados. Não tinha como aqueles homens removerem uma pedra de 2 toneladas. Não tinha, era absolutamente impossível. Então, apesar de todas as precauções, a verdade é que Jesus ressuscitou. Aqui em Mateus 28, na sequência, no versículo 1,
ele diz: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Você vê como é que é o aspecto de um anjo de Deus? A Bíblia diz que os anjos de Deus são seres valorosos em poder, que Deus criou para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Aleluia. Anjo de Deus, irmãos, eu fico indignado com essas coisas. Porque quando se fala do diabo, é sempre um sujeito forte, musculoso. Você passa na porta de uma casa de macumba, de umbanda, está lá um Mr. América, né? Um sujeito com os bíceps tremendo, um tridente na mão, aquela coisa forte, poderosa, né? E quando se fala de anjos, aí eles pintam uns bebezinhos, cabelinho louro encaracolado, uns trejeitos assim meio estranhos, né? Isso não é anjo de Deus. Anjo de Deus não é bebezinho. Anjo de Deus não tem trejeitos assim, com mãozinha assim. Absolutamente não. Anjos de Deus são seres valorosos em poder, que estão acampados em teu redor, que te guardam e te protegem às 24 horas do dia. Diga graças a Deus por isso. Então, continuando a leitura, versículo 4. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Versículo 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Olha que coisa impressionante isso aqui. Alguns da guarda, daquela escolta, foram aos principais sacerdotes e disseram: olha, aconteceu uma coisa impressionante. Apareceu lá um ser poderoso, e as suas vestes brilhavam, e havia um brilho impressionante, e houve um terremoto, e eles abriram o sepulcro. Olha, nós caímos como mortos no chão. E os sumos sacerdotes, os anciãos, os fariseus, ouvindo aquilo, sem dúvida nenhuma, que tiveram a certeza de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. O que é que fazem esses homens? Leia o versículo 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Você vê que já naquela época já havia corrupção, né? Você vê como é que são as coisas? Olha, quem fez isso aqui não foram os macumbeiros, não foram as mães de santo, não foram os pais de santo. Quem fez isso aqui foram os líderes religiosos daquela época. Foram aqueles que se diziam conhecedores da palavra. Foram aqueles que estavam sempre na sinagoga. Foram aqueles que se arrogavam como sendo os líderes espirituais do povo. Será que não acontece a mesma coisa hoje? Aqueles que se julgam donos da religião, aqueles que se julgam dono da verdade, aqueles que não querem hipótese nenhuma que a verdade seja proclamada, será que não fazem a mesma coisa hoje? Mentem, caluniam, manipulam as pessoas. Então deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos, o que seria absolutamente impossível. Como é que 16 soldados iam dormir
Como é que aqueles pobres e frágeis discípulos iam mover uma pedra de 2 toneladas? Bom, mas foi isso que eles fizeram. E os anciãos disseram: caso isto chegue ao conhecimento do governador, que vocês dormiram, né, e vocês vão ser punidos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Nós vamos intervir, nós vamos conseguir livrar vocês, fiquem tranquilos. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje, até o dia que Mateus estava escrevendo esse livro. Então inventaram uma mentira. Eles tentaram de todas as formas e maneiras encobrir a verdade da ressurreição. Não adiantou. Jesus apareceu vivo perante os seus discípulos por mais de 40 dias, meus irmãos. E para não haver dúvidas, e para desmascarar de uma vez por todas essa mentira inventada pela cúpula religiosa de Jerusalém, Jesus apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha, Paulo fala disso. Abra em 1 Coríntios, por favor. Capítulo 15, versículo 5 e 6. Ele diz: e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já haviam morrido. Então, meus irmãos, há uma verdade que ninguém pode contestar, absolutamente ninguém. Buda morreu, mas se alguém for ao túmulo de Buda, os ossos de Buda, os restos mortais de Buda estão no túmulo. Maomé morreu, mas os restos mortais de Maomé estão lá no túmulo. Confúcio morreu, os restos mortais de Confúcio estão no túmulo. Padre Cícero morreu, os ossos de Padre Cícero estão no túmulo. Francisquinho morreu, os ossos de Francisquinho estão no túmulo. Paulo morreu, Pedro morreu, todos morreram. Mas existe um túmulo lá na Palestina, onde está escrito: ele não está mais aqui, ele ressuscitou dentre os mortos, ele vive e ele reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. E se não fosse a ressurreição, não haveria cristianismo. Se não fosse a ressurreição de Jesus, não haveria igreja. A ressurreição, meus irmãos, foi fundamental. Por isso a mim, sabe, muito me constrange ver que não se fala disso. Não se ensina sobre isso. Não se prega sobre isto. Você vê, deixa eu mostrar aqui para você como estavam os discípulos de Jesus antes dele aparecer ressuscitado, para você ver como foi fundamental. Abra em João capítulo 20. João capítulo 20, Mateus, Marcos, Lucas e João. Versículo 19. João descreve como era a situação naquele dia. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Olha que coisa. Todos eles reunidos dentro de uma casa, todas as portas trancadas, com medo dos judeus. Eu pergunto, que medo era esse? Irmãos, era o medo natural de homens que tinham visto o seu líder ser morto. Homens que não compreendiam o ensinamento da ressurreição. Homens que quando viram Jesus ser preso, quando viram Jesus ser morto, eles imaginaram que todos os seus planos estavam frustrados. Imagine como estava o coração desses homens. Para eles tudo tinha findado ali. Para eles todas as esperanças haviam chegado ao fim. E eles sabiam que se eles aparecessem em público, certamente que eles seriam presos. E provavelmente seriam mortos. Porque o boato do desaparecimento do corpo já havia se espalhado por toda a cidade de Jerusalém. E eles eram os principais suspeitos. Então eles sabiam o risco de vida que eles estavam correndo. Então é claro, é óbvio que eles não estavam dispostos a aparecer em público. Por quê? Quem é que iria arriscar a própria vida por um homem morto? Quem iria arriscar a vida
por um homem que tinha acabado de morrer. Claro que ninguém faria isto, meu irmão. Então, até esse momento aqui, eles não estavam dispostos a fazer isso. E é por isso que eles estavam reunidos secretamente, dentro de uma casa, todas as portas fechadas, porque a decepção deles com a morte de Jesus foi muito grande. Olha o líder deles, aqueles que eles confiavam, aqueles em quem eles depositaram todas as suas esperanças, aqueles em quem eles creram que era o Salvador, que era o Messias, de repente matam o Messias. Eles disseram não era o Messias. Era uma decepção muito grande, né? Alguns já estavam até voltando para casa, sabia? Uma demonstração clara de que eles já tinham desistido de tudo. Pastor, alguns já estavam voltando para casa já. Deixa eu mostrar aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Diz assim: naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você sabe que uma pessoa com medo, olha, ela fica cega. Uma pessoa que está emocionalmente abalada, ela não consegue ver as coisas como elas verdadeiramente são. Então eles estavam tão abalados que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E eles não conseguiram reconhecer Jesus. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que vocês vão tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus perguntou: quais ocorrências? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha a decepção deles. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estiveram conosco, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido ela uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. Mesmo as mulheres tendo dito, eles não acreditaram. Já estavam voltando para casa. Olha a decepção estampada. Olha, esse era o quadro dos discípulos naquele momento: medo, decepção, frustração, desistência, amargura. Era esse o quadro que a Bíblia nos apresenta deles, né? Era terrível isso aqui. Só, meus irmãos, que com a ressurreição de Jesus, todo esse panorama mudou. Todo esse quadro se reverteu. A Bíblia mostra esses mesmos discípulos que nesse instante aqui estavam ali amedrontados, decepcionados, frustrados, cheios de amargura, de medo. De repente, a Bíblia mostra eles cheios de entusiasmo, cheios de intrepidez, proclamando ao mundo a mensagem da ressurreição de Cristo. Houve uma mudança, sabe, brutal aqui em Atos dos Apóstolos. E por isso eu disse no início da mensagem que o tema da ressurreição é fundamental para o cristianismo. Atos capítulo 2, versículo 22 em diante. Então, aqui é Pedro pregando para uma multidão no dia de Pentecostes. E ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio
e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquo. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então você vê Pedro pregando com ousadia para uma multidão. Veja que mudança extraordinária, da desolação para a euforia, num piscar de olhos. Você vê, depois da ressurreição, eles tiveram a coragem de proclamar a ressurreição de Jesus até perante as autoridades. Não tiveram medo. Aqui no capítulo 4 de Atos, Atos capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, sempre a cúpula religiosa, né? Sempre eles. Olha, eu tenho verdadeira ojeriza a esse negócio de cúpula religiosa. Sempre, sempre, sempre. Olha aqui. Ressentidos por ensinares ele o povo. Eles não gostam que se ensine ao povo. Assim como acontece na política, que os políticos querem o povo sempre ignorante, sem estudo, sem visão da vida, para que eles manipulem, para que eles façam do povo massa de manobra, ou como eles mesmos dizem, animais, né? O político diz assim: ali é o meu curral eleitoral. O que é que se coloca em curral? Animal. Boi, jumento, né? É assim que eles veem as pessoas. No mundo espiritual é a mesma coisa, meus irmãos. No mundo espiritual que está aí estabelecido, na religião criada pelos homens, acontece a mesma coisa. Eles não querem que o povo conheça a verdade. Eles não querem que você conheça a verdade de que Deus é soberano. Eles querem que você imagine que você tem livre-arbítrio, que você manda em Deus, que você que decide o teu destino. Isso não é verdade. Quem decide o teu destino é Deus. Já está decidido o teu destino. Aqueles que Deus predestinou para a salvação serão salvos. Nenhum deles se perderá. Eles não querem que o povo de Deus tenha conhecimento de que na cruz do Calvário Jesus derrotou o diabo. Jesus colocou os demônios em algemas eternas para que eles façam manipulação com o povo, para que eles coloquem medo nas pessoas. Dá para você ter uma ideia de quantas milhares e milhares de pessoas estão neste momento em muitos lugares chamados igreja, e a única coisa que eles estão ouvindo agora são ameaças? Oh, irmão, cuidado, o diabo está em derredor. Oh, e fica todo mundo procurando, cadê? Cuidado, se você abrir uma brecha, ele volta com mais 7. Olha, aí começa, né? Se cortar o cabelo, se for à praia, o diabo toma conta de você. Se assistir televisão, se a mulher usar um brinco, se o homem usar uma bermuda, e as pessoas, por não conhecer a verdade e por medo desse tal de diabo, se submetem a essa ditadura religiosa. Por isso aqui, ó, eles estavam ressentidos por eles ensinarem ao povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Olha, foram presos. Colocaram esses apóstolos dentro de uma prisão, irmãos, como se fossem bandidos, como se fossem malfeitores. A única coisa que eles fizeram foi ensinar o povo, ensinar a verdade ao povo. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha, esses muitos que ouviram a palavra e aceitaram, fazem parte daqueles que Deus predestinou para a salvação. Só ouve a palavra e aceita quem é predestinado por Deus. Quem não é predestinado, meu irmão, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não dá a mínima para a palavra, não dá a mínima para a verdade de Deus. É aquela pessoa que você mostra, você explica, você prova na Bíblia, e ela diz assim: é verdade. Está na Bíblia,
mas a tradição da minha igreja é outra. Ela prefere a tradição mentirosa do que a verdade sagrada. Está aqui, ó. Mas aqueles que Deus predestina sempre aceitam a palavra. Versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Olha como eles são. Os sumos sacerdotes, os líderes da religião, pegaram Pedro e colocaram lá. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isto? Vocês curaram um homem enfermo. Com que poder, ou em nome de quem vocês ensinam ao povo? Olha, arguir. Com que poder, ou em nome de quem esse pastor Carlos Magno ensina ao povo essas coisas? Ele não é da nossa linhagem, ele não fez faculdade teológica conosco, ele não lê na nossa cartilha. É assim. Foram fazer um evento lá em Recife, um concílio de pastores, né? E tem um pastor que estava lá e disse: bom, vamos chamar o pastor Carlos. Não. Pastor Carlos Magno não. Por quê? Porque ele não reza na nossa cartilha. Rezo mesmo não, meu irmão. Eu rezo nessa aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Não rezo na cartilha de ninguém, viu? Eu não sou pastor de uma denominação. Eu não estou preso a um concílio. Eu não estou submetido a uma convenção. Eu estou submetido ao Deus Todo-Poderoso. O meu compromisso é com Deus. Bom, nessa hora aqui, que eles arguíram, né? Olha, deve ter passado um calafrio pela coluna de Pedro, diante dos poderosos, diante de homens que tinham poder de mandar matá-los. Mas aí, o versículo 8 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo. O que significa cheio do Espírito Santo? Dirigido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Aleluia. Agora o frio passou a percorrer a coluna deles. Agora foram eles que sentiram frio na coluna. Olha, este Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, que vocês acharam que tinham exterminado com ele, Deus ressuscitou dentre os mortos, e é em nome desse Jesus que esse paralítico de nascença está curado diante de vocês. Essas autoridades aqui fizeram ameaças violentas aos apóstolos. Depois você lê o resto do texto. Mas mesmo depois das ameaças, eles continuaram proclamando a ressurreição de Jesus. Ora, irmãos, é claro, é óbvio que ninguém ia colocar a sua vida em risco por uma mentira. Ninguém. É por isso que você vê o entusiasmo desses apóstolos em proclamar a ressurreição de Jesus. Eles não só colocaram a sua própria vida em risco, como realmente morreram pela causa de Cristo. Porque, olha, alguém até poderia defender uma mentira em benefício próprio. Poderia. Mas eu pergunto, quantos estariam dispostos a morrer por uma mentira? Quem está disposto a morrer por uma mentira? Ninguém. Então, foi a certeza da ressurreição que transformou aqueles homens simples da Galileia em poderosas testemunhas de Jesus em todo o mundo, meu irmão.
Foram eles que foram transformados nas poderosas testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A convicção que esses homens tinham de que Jesus venceu a morte é que dava a eles a certeza que mesmo que eles viessem a morrer pela causa de Cristo, eles também venceriam a morte. Eles tinham a certeza. Ele diz: nós não tememos mais nada, nós não temos mais medo de nada, porque mesmo que nós venhamos a morrer pela causa do Senhor, nós também venceremos a morte. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, o que deu origem à igreja foi a crença na ressurreição. Sem esse evento de Jesus ressuscitando dentre os mortos, não haveria igreja. Nós não estaríamos aqui agora. Não haveria cristianismo. Paulo diz isso, você quer ver? Abra aí 1 Coríntios 15. Vamos voltar lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Agora o apóstolo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Você está vendo a importância que tem a ressurreição? Olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Não precisa pregar. Para que pregar? A fé de vocês é inútil. Para que crer? No versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque nessa igreja aqui dos Coríntios, havia um grupo que dizia: não, nós não cremos em ressurreição dentre os mortos. Morreu, acabou tudo. E por isso Paulo aborda o assunto aqui. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, acabaram, não tem mais nada. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você vê que Paulo diz aqui que se a ressurreição não tivesse ocorrido, a redenção dos nossos pecados, meus irmãos, não seria possível. Esse Cristo não ressuscitou, permaneceis ainda nos vossos pecados. Quer dizer que a ressurreição consumou a redenção. Sem a ressurreição, os nossos pecados não teriam sido redimidos, não teriam sido removidos. Você vê, Jesus morreu pelos nossos pecados. Se Ele tivesse permanecido morto, que esperança haveria de salvação? Se Ele tivesse permanecido morto, não haveria nenhuma esperança. Quer ver? Segura um pouco aí. Vem aqui comigo em Mateus, capítulo 27, versículo 42. Mateus 27, 42. Jesus está lá crucificado. Então, no versículo 41, diz que os escribas, os anciãos, os principais sacerdotes, olha outra vez a cúpula da religião em ação, hein? Eles estão aí também hoje, viu, irmão? Está cheio de sumo sacerdote por aí. Hoje virou uma verdadeira praga, sabe? Títulos pomposos. A pastorzada aí correndo atrás de títulos. Apóstolo, pai apóstolo, já ouviu falar nisso? Pai apóstolo, reverendo. Que história de reverendo? Reverendo só tem um, que é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Sabe? Doutor em divindade. Tudo mentira. São títulos que qualquer um consegue, é só pagar. Vocês sabiam disso? Eu já contei aqui na igreja. Chega essa turma dessas faculdades picareta aí, e foram lá falar comigo em Recife: pastor, o irmão não desejaria um título de doutor em divindade? Como assim? Não, é o seguinte, o senhor vai pagar o curso, né? Olha, demoraria 3 anos, mas o senhor pode fazer em 1 mês. Como assim? A gente dá todo o material para o senhor estuda, responde, nos devolve, paga R$ 4.500, e aí nós damos um diploma ao senhor de doutor em divindade.
marcamos uma festa na sua igreja. Nós já temos muitos pastores, muitos líderes que trabalham conosco. Eles virão participar da cerimônia. Vamos botar uma beca bonita no senhor, aquelas roupas, parece roupa do Papa, sabe como é que é a história? Para impressionar, né? E aí fazemos a sua ordenação em doutor em divindade. Eu digo, e para que serve isso? Não, porque o povo dá muito valor a isso, pastor. O senhor vai ver que o senhor vai ser muito mais honrado, muito mais respeitado. E eu disse, saiam daqui da minha sala agora. Saia daqui agora, rapaz, me respeite. Olha o que faz, irmão. Todo mundo é doutor em divindade hoje. Edir Macedo, Esteve Hernandes, né? R.R. Soares, todos eles são, né? E outros mais aí, né? Tá aqui outra vez eles, ó. Tá vendo? E o que é que eles estavam fazendo? Escarnecendo de Jesus. E diziam, salvou os outros, a si mesmo pode salvar-se. Salvou os outros, né? E a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e quereremos nele. Olha, irmãos, sem a ressurreição, esse argumento irônico, o que esses homens diziam aqui, seria válido se Jesus não tivesse ressuscitado. Porque um salvador morto, que não consegue salvar a si mesmo, como é que poderia salvar todo o seu povo? Era isso que eles estavam dizendo. Salvou a si mesmo, não, salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Que salvador é esse? Escarnecendo, zombando, né? Bom, volte aqui para a gente terminar. Em 1 Coríntios 15, versículo 20. Vamos caminhar para o final da mensagem. E o apóstolo São Paulo diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha, irmãos, a ressurreição foi uma amostra do que vai acontecer a todos os eleitos de Deus. Jesus ressuscitou, e aqueles que ele predestinou para a salvação também ressuscitarão. Diga graças a Deus por isso. Aqui no versículo 30, Paulo diz, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmão, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está dizendo aqui, olha, se os mortos não ressuscitam, então tudo acaba aqui, então morreu, acabou. Ele está dizendo, se não há ressurreição, para que igreja? Se não há ressurreição, para que vida transformada? Para que obediência à palavra? Se não há ressurreição, não há qualquer vantagem em você ser honesto, em você ser justo, não há qualquer vantagem em você ser uma pessoa misericordiosa, não há. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele tem absoluta certeza de que as suas lutas, os seus sofrimentos não foram em vão. Ele sabe que Jesus ressuscitou e ele sabe que os cristãos ressuscitarão também. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, ele diz isto. Ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aleluia. Ele diz, olha, as minhas lutas não foram em vão, os meus sofrimentos não foram em vão, né? Porque aquele que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. Nós também ressuscitaremos, nós também venceremos a morte, nós reinaremos eternamente com Deus. Amém, irmãos? Então a ressurreição é fundamental. Sem a ressurreição não haveria cristianismo.
Sem a ressurreição, não haveria igreja. Sem a ressurreição, seria a lei do vale tudo nesse mundo. Ele disse, se não há ressurreição, vamos comer, vamos beber, vamos se prostituir, vamos matar uns os outros, vamos fazer tudo que é possível fazer, porque amanhã morreremos, acaba tudo, para que guardar alguma coisa? E agora vem a pergunta que não quer calar. Pastor Carlos, como será o nosso corpo na ressurreição? Nós vamos conhecer uns aos outros? Quando nós ressuscitarmos para vivermos eternamente com Deus, como será o nosso corpo? Nós vamos nos reconhecer? Eu vou poder chegar assim e dizer, ô irmão Daniel, abençoado, pedra que vive. Ele vai dizer, ô pastor, estamos juntos aqui, na vida eterna com Deus, no novo céu, na nova terra. Será que vamos nos reconhecer? Sim ou não? Quem acha que vamos? Levante a mão. Quem acha que vamos nos reconhecer uns aos outros na vida eterna? Quem acha que não? Poxa vida. Se a gente não se reconhecesse uns aos outros, que tristeza seria isso, hein? Que tristeza seria. Será que vai ser um monte de ET? A vida eterna? De ETs? Pastor, o nosso corpo, pastor, vai ser um corpo com essa aparência física que nós temos hoje? Bom, o Espírito Santo vai responder isso no culto da noite. Hoje não dá mais tempo. A resposta virá logo mais à noite, viu? Aí você vai saber se vamos nos reconhecer, se não vamos nos reconhecer, como é que vai ser a nossa aparência, porque se for para reconhecer, tem que ter a mesma aparência. Senão não dá para reconhecer, né? Vamos ver. Logo mais à noite, Deus vai nos responder essa pergunta. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, para a glória do Deus bendito.